Não, pessoal, novamente, continuamos no Cazenga. O tema de Angola não acaba. Aqui tem violações terríveis dos direitos humanos, violações terríveis do direito do trabalhador. Estamos agora com o irmão meu, é sindicalista. Oh, tudo bem, Magalhães? Tudo. Tua vida? Tá bem? Já estou fixe. Tens 2 dias por semana. Nós estamos no Cazenga. Cazenga é nossa banda, aqui todo mundo nos conhece. Esse é o Magalhães, meu amigo. Esse nosso tropa aqui é sindicalista do Ministério das Pescas. E as últimas greves todas da violação dos trabalhadores do Ministério das Pescas foi feita por ele. O Ministério das Pescas é um ministério que fala muito pouco dele, mas tem muito dinheiro. Muitíssimo. E muita anarquia. Exatamente. Muita anarquia. E o nosso mano guerreiro, como sindicalista, ele foi despedido pela senhora ministra das Pescas de forma injusta. Né? Eu queria que contasse um pouco essa história, o que realmente aconteceu. Na verdade é o seguinte, nós tivemos em sede de negociações em que colocamos à direção do Ministério um caderno reivindicativo constando as preocupações dos funcionários do Ministério das Pescas, desde o órgão central até os institutos. Era um caderno reivindicativo, ou é um caderno reivindicativo com 14 pontos. E em negociações, a própria ministra das Pescas, juntamente com os diretores, ela tem indicou uma comissão de negociação, ou uma comissão negociadora, disseram que 14 pontos para eles seria muito, porque o Ministério não tem verbas para resolver os problemas ou as preocupações dos trabalhadores, o que não corresponde com a verdade, porque o Ministério das Pescas é um ministério produtor. Sim. E arrecada receitas, para além de produzir, ele arrecada receitas. Só para terem uma noção, é um ministério que só por intermédio do Serviço de Fiscalização Pesqueira aplica multa a grandes embarcações. Estamos a falar no mínimo das multas de 50 milhões de kwanzas até, estamos a falar, 800 milhões a 1.000 milhões de kwanzas. A 1.000 milhões de kwanzas, só para terem uma noção. E assim sendo, conforme eu dizia, a direção entendeu que os 14 pontos eram muitos. Então nós decidimos reduzir, nós a Comissão Sindical decidimos reduzir e nos focarmos apenas nos pontos relacionados às condições sociais dos trabalhadores, como por exemplo seguro de saúde, e até porque de lei, para quem entende de lei e conhece a lei de base da função pública que está em decreto presidencial número 26/22 de agosto, no seu artigo 9º, a linha aí diz que o Estado deve criar políticas de proteção e providência social, no caso incluindo a saúde, para os trabalhadores e os seus associados, né, ou os seus dependentes. Estamos a falar dos familiares direto do trabalhador. Isto é de lei. E o cartão de compras, por ser um ministério que produz e arrecada receitas, e também uma caixa de peixe mensal. Primeiro, uma caixa de peixe mensal, porque para muita gente acham que não faz sentido, mas faz sentido, porque o nosso ministério produz. Nós pedimos uma caixa de peixe pela seguinte razão. O Ministério das Pescas, junto do FADEPA, que é o Fundo de Apoio à Indústria Pesqueira, há alguns anos atrás haviam comprado com dinheiro do Estado 4 embarcações. E as embarcações são a embarcação Xangongo, a Calandula, a embarcação Quando e mais uma que agora a memória me falha. Então, são 4 embarcações que foram compradas com dinheiro do Estado para pescar a favor do trabalhador. Desde que se compraram essas embarcações com dinheiro do Estado e para pescar a favor do trabalhador, desde 2001, que estou aqui a falar, desde 2001 até a presente data que nos encontramos, nunca vimos nenhuma caixa de peixe dessas embarcações que se comprou com dinheiro do Estado para pescar para os trabalhadores. A favor dos trabalhadores. Nunca vimos. Quer dizer, os peixes, as embarcações que foram compradas para servir os trabalhadores estavam a servir uma outra... Estão a servir empresas particulares, de algumas pessoas afetas ao Ministério das Pescas, algumas no ativo e outras reformadas. Eram embarcações que, na altura, a ministra Fátima Jardim, que foi ministra das Pescas no ano de 2001, por via de um despacho ministerial, que é o despacho número 119/01, no seu artigo 1º, ela, para além dessas embarcações, atribuiu 15% das receitas do FADEPA, que é o fundo do Ministério das Pescas, onde entra o dinheiro de todas as receitas que o Ministério das Pescas arrecadam, 15% a favor do trabalhador. E desde 2001 nunca vimos nem um 15%
que entra das licenças, das multas, da fiscalização e outras receitas, nunca vimos esse dinheiro, nossos funcionários nunca vimos. E também nunca vimos nem as tais embarcações e também nunca vimos a caixa ou o peixe que essas embarcações pescam. Então essas embarcações estão com particulares, os trabalhadores não beneficiam disso. Por isso é que nós pedimos uma caixa de peixe mensal, porque nós sabemos que essas embarcações existem e sabemos que se estão a cargo de quais empresas. Nós informamos isso. E quais são essas empresas? Essas empresas eu não posso divulgar aqui, não posso divulgar ainda aqui. Então, o irmão, como líder sindical, foi expulso por exigir que essas embarcações servem aos trabalhadores? Não foi por isso. Eu fui expulso em setembro do ano passado. Em setembro do ano passado, havia dado uma entrevista. Setembro do ano passado, os trabalhadores estavam há 5 meses sem cartão de compras, 150 mil kwanzas, e sem seguro de saúde. 5 meses sem seguro. Sabe o que é um trabalhador ficar 5 meses sem seguro de saúde, sem poder beneficiar de consultas, sem poder ter assistência médica medicamentosa? Então, nesse prazo de 5 meses em que os trabalhadores ficaram sem seguro de saúde, acabamos perdendo muitos trabalhadores. Só no mês de dezembro do ano passado, perdemos um técnico sênior que trabalhava no Ministério das Pescas há mais de 30 anos, que é o Dr. Popov Koch, da área de aquicultura e maricultura. Inclusive, corrigia projetos que iam parar no gabinete da ministra, dava pareceres técnicos sobre a área da aquicultura ao gabinete da ministra. Morreu, sabem que condições morreu? Morreu no Hospital Divina Providência, em condições desumanas. Nós, com seguro de saúde da ENSA, nós fazíamos consulta em qualquer clínica, como uma Indiama, uma Girassol. Agora, a direção do Ministério cortou o seguro de saúde sem explicação nenhuma, sem informar os trabalhadores do porquê que o seguro de saúde não estava ativo, inclusive também o cartão de compra. Então, nós, como sindicalistas, né, tentamos dialogar com eles. Pura e simplesmente nos fechavam as portas. Quando íamos falar com o diretor de recursos humanos, que é o responsável em gerir o capital humano, e a secretária-geral que faz os convênios com as clínicas e os supermercados de compra como quero, nos fechavam a porta, nos davam desculpa que estavam sempre em reunião online. Uma pessoa não vai ficar em reunião online um mês, 2 semanas ou um mês, enquanto há funcionários a morrerem. Estamos a ver aqui alguns documentos, para que estes documentos refletem aqui. Esse é o despacho da ministra. Ok. Esse é o despacho que resultou na minha demissão. Mas foi demitido por quê? Por dar uma entrevista denunciando na Rádio Eclésia o não carregamento dos cartões de compras e seguro de saúde. E havia funcionários a morrerem. Mas você é sindicalista, qual é o problema? Como sindicalista, esse é meu papel, é minha competência. A lei sindical dá-me essa competência no artigo 7º. No artigo 7º da lei sindical, tenho essa competência de exercer todo tipo de luta a favor do trabalhador e de falar a favor do trabalhador. Por eu, nessa entrevista, chamar o diretor de recursos humanos e a secretária-geral de incompetentes e irresponsáveis, eles foram falar com a ministra das Pescas para me colocar um processo disciplinar e agitaram mesmo a ministra a me demitir. Primeiro, é assim, aqui nesse despacho, né, que foi instrumentalizado, eles alegam que eu os ofendi. Eu só queria aqui mandar um recado forte para o diretor de recursos humanos, João Piedade, e a doutora Irina Camutali, que veio do Ministério das Finanças. O nosso dicionário da língua portuguesa é claro: um incompetente é alguém que tem competência para fazer algo e não faz. Um irresponsável é alguém que tem responsabilidade, dão-lhe tarefa, dão-lhe responsabilidade de fazer algo e não cumpre, não faz. Agora eu me pergunto, o termo incompetente e irresponsável a alguém que tem competência e responsabilidade de fazer algo e não faz, constitui uma ofensa? Mas recorre ao tribunal? Nesse momento nós estamos a recorrer, intentamos uma providência cautelar no Tribunal da Relação, em que inclusive a ministra das Pescas foi notificada. Há coisa de 2 semanas foi fazer a sua contestação. Só que o que mais me preocupa é que nós estamos num país que não é democrático. O que mais me preocupa é a interferência política que esse processo pode sofrer. Porque nós sabemos que a ministra das Pescas pertence ao partido que governa o país. Eu não tenho nada contra o partido que governa o país. Aliás, até porque eu sei que também no partido MPLA, para além de pessoas más, também há pessoas boas. Só que, infelizmente, as más é que sujam a imagem, né, e a credibilidade das pessoas boas do partido. Mas nesse momento o salário cortaram? Cortaram o salário.
Então logo saiu o despacho de demissão no dia 5 de março, cortaram o salário. Nem sequer, quer dizer, nem sequer esperaram uma semana, não se fez os procedimentos. Mas a lei diz que um sindicalista não pode ser despedido no exercício da sua função. Exatamente. A lei sindical, que é a lei número 21/92, no artigo 32º, diz que um sindicalista, um funcionário sindicalista, em exercício de funções, não pode ser despedido. E eles despediram-me passando por cima da lei. E a lei da função pública ainda recomenda no artigo 127, que fala sobre medidas atenuantes e agravantes em matérias de processo disciplinar. No ponto número 2, a linha F, diz que só o facto do funcionário ser um representante sindical não se pode aplicar medidas agravantes ou medidas gravosas num processo disciplinar. Então, eu sou um representante sindical. Eu estou há mais de 10 anos na função pública. Estou há 12 anos na função pública. Esse tempo conta quando o funcionário está há mais de 10 anos no ponto número 2 do artigo 127. Se o funcionário estar há mais de 10 anos na função pública, nunca se pode aplicar medidas gravosas. E, aliás, Francisco Teixeira, a lei da função pública é clara. No artigo 123 da lei da função pública, fala sobre as medidas a serem aplicadas em sede de processo disciplinar. No artigo 123, prevê 5 medidas. A primeira medida, já que a ministra não sabe, os diretores não sabem, a primeira medida é a demonstração verbal. Segundo, a demonstração registrada. A terceira, perda parcial do salário num período de 6 meses. A quarta, despromoção. E a quinta, que é a última medida, a última ratio, é o despedimento. Eles saíram da primeira para a última. Quer dizer, eu só mesmo quando fui para a entrevista de processo disciplinar, quer dizer, já havia a intenção de me prejudicar, a intenção já era clara de me despedir, porque quem foi o meu instrutor do processo disciplinar não foi uma pessoa neutra, foi o diretor do gabinete jurídico. E a lei da função pública, no artigo 7º, prevê o dever de isenção e de neutralidade no exercício de funções públicas. Quer dizer que a ministra tem mesmo intenção Exatamente. de silenciar vozes, né, que se levantam contra a sua administração do Ministério das Pescas. Exatamente. E o Ministério das Pescas, pessoal, é um dos ministérios que é muito pouco falado. Nós precisamos mais atenção no Ministério da Educação, na Saúde, nos petróleos, mas a pesca é dos ministérios que mais tem dinheiro. É verdade. Né? Essa gente fatura muito com dinheiro e dá um salário de miséria aos funcionários. Quando os funcionários querem reclamar, eles querem chotar os funcionários. Qual é o risco de começar a chotar os funcionários quando reivindicam? É silenciar vozes. Quando um país não tem vozes que se levantam, não tem vozes que criticam, quando quer silenciar as vozes é muito perigoso. E o que o Ministério das Pescas está aqui a fazer, somente está aqui a fazer, é muito grave. Senhora Ministra das Pescas, os cargos são passageiros. O tempo do presidente também já está no fim. Falta menos de 1 ano para vir outro governo. Se calhar a senhora não será mais ministra. Por que criar tantos mal às pessoas? Por que perseguir jovens, né, que têm muito ainda para dar? A senhora já tem idade máxima, daqui a pouco vai para a reforma. Vai criar uma guerra com jovens, por quê? Daqui a pouco você vai se considerar. Nós temos muitos ministros que foram, muita gente que foi ministro, nós somos cidadãos normais. Senta conosco no bar da Shoprite, já não tem mais dinheiro para ir num grande restaurante. Então o tempo passa, senhora ministra. Eu penso que é melhor entrarmos pelos tribunais, quando vamos fazer alguma pressão, para tu voltar. Não podemos aceitar que se silencie as vozes daqueles que estão no sindicato, estão no ativismo para defender a maioria. Isso nós não podemos aceitar e nós vamos dar o nosso apoio necessário, a nossa força, né, os nossos advogados, para que você seja defendido e só vamos parar quando for reenquadrado. Eu penso que é o que temos que fazer. Sim, Francisco Teixeira, só para acrescentar, só para mostrar aqui à sociedade e o caro Francisco Teixeira, por defender direito dos funcionários do Ministério das Pescas, o ano passado sofri ameaça de morte pública nas redes sociais. Isso foi o ano próximo passado. A partir. Sim. Uma ameaça de morte por defender direito dos funcionários. Sou sindicalista, mas sofri isso, ameaça de morte por defender direitos dos trabalhadores. A ministra das Pescas, por via da diretora do seu gabinete, que é a doutora Selma Cunha, ou por via da direção dos diretores, usou influência junto do SIC, foram me fazer queixa. Foram me fazer queixa. Eu comando da pessoa. Foram fazer queixa no Comando Provincial do Luanda. Foram fazer queixa no SIC. Fui lá com os advogados. Primeiro, quando chegamos lá, o meu advogado perguntou quem é o queixoso.
Só disseram que a direção, que alguém da direção do Ministério das Pescas, quer dizer, o tal queixoso não aparece. Nunca aparece. Ele está na escuridão. Exatamente, é sempre assim. O queixoso nunca aparece. Então, por insuficiência de provas, eu fui absolvido. E só para continuar, né? Para além desta ameaça de morte, dessa perseguição pelo SIC, a ministra das Pescas já mandou me prender, eu já fui preso na mão da ministra das Pescas. Quanto tempo? Quanto tempo preso? Fiquei preso durante 2 dias, estamos a falar de 48 horas. Em que esquadra? Na esquadra de Talatona. Fui encaminhado para o Tribunal do Benfica, onde fui julgado. E absolvido. E venci a causa. Venci a causa. Tudo por causa da greve que nós fizemos por incumprimento daquilo que a ministra prometeu aos trabalhadores. Francisco Teixeira, eu tenho aqui dos documentos que são claros. Para não dizerem que eu estou aqui a falar sem provas, eu tenho documentos que são claros. Isso aqui é um documento que veio da direção, veio do gabinete jurídico do Ministério das Pescas. A mãe da ministra das Pescas, a ministra das Pescas está aqui, prometeu dar assistência médica, né, numa clínica de referência aos funcionários. Sim. Prometeu cartão de compra mensal, está aqui, a efetivar-se no primeiro trimestre de 2020, do ano de 2024. Está aqui. Foi a ministra das Pescas que prometeu isso. Quando tu vens cobrar, ele te prende. Quando eu cobro, me prende, me coloca processo disciplinar, cada vez. Me faz ameaça de morte, cada vez. Quando eu vou cobrar, eu não vou cobrar por iniciativa própria. Eu sou representante do trabalho, eu só levo os anseios do trabalhador, senhora ministra. Só nesse momento que estou aqui a falar, Francisco Teixeira. Eu sou sindicalista em exercício de funções. A ministra das Pescas contratou uma empresa de segurança. Né? O Ministério das Pescas está no Clássicos de Talatona, no último edifício. É um ministério com cerca de 7 andares. 4 andares ocupados e 2 caves, né? Por baixo. Colocou segurança nos 4 andares que o Ministério ocupou e nas caves de baixo, para me impedir de entrar no Ministério das Pescas, para eu não ter contato com os funcionários. Essa é minha missão como sindicalista. Mas você está filiado em qual sindicato? Nós somos filiados a UNTA. Mas a UNTA não sabe toda essa realidade? Sabe, está aqui o documento que prova a nossa filiação. Somos filiados você não troca por quê para passageiro? Das pescas e derivados. Vai passageiro nós vamos trocar, infelizmente essa tem um ponto que depois nós podemos abordar. Né? Tem que se trocar. Se a UNTA não pode te defender nessa situação toda, é melhor você trocar sindicato. Nós compreendemos que infelizmente em Angola há sindicatos que fazem negócio debaixo da mesa. É uma coisa que pouca gente tem coragem de falar, mas é isso que acontece. Quando é para cobrar cota, eles aparecem, mas quando é para defender o trabalhador e os sindicalistas afiliados a eles, nunca aparecem. Então, esta é a realidade do nosso país. Porque eu sei que os trabalhadores das pescas até agora dizem que você é o representante legítimo deles. Sou porta-voz da Comissão Sindical, exatamente. Até agora. Sim. Então, eu acho que era melhor você fazer uma assembleia, trocarem de sindicato, né, porque apresenta todos os problemas. O silêncio da UNTA, né, me incomoda. Exatamente. Você não pode entrar, você vai preso. Exatamente. A UNTA nem um documento tira, nem uma nota de repúdio tira. Uma situação completamente desagradável. Mas nós vamos lutar juntos. Exatamente. Demos agora o primeiro passo. Vamos ver se a próxima semana vamos fazer uma live lá frente ao Ministério das Pescas, aí na rua. Vamos ficar do outro lado da estrada e fazemos a live. Depois, há um pormenor. Quando eu fui despedido, os trabalhadores ficaram desmotivados. Queriam se solidarizar a mim. Queriam fazer greve e a ministra ligou para o comandante de Talatona, que mandou cerca de 3 patrulhas com polícias para impedir os funcionários de sair para a rua fazerem greve. Sempre que tentamos fazer greve, sempre que há um incumprimento da parte da ministra, tentamos entrar para a greve, porque a lei da greve nos dá esse direito. Sim. Tentamos entrar para a greve, é polícia por cima de nós. É ameaça, quer dizer, prisões. Esse é outro problema que nós temos que discutir com o ministro Manuel Homem, com o comandante Ribas e o comandante provincial. Porque não se pode, a polícia não pode ser usada pelos ministros, pelos governantes, quando eles falham. Você não pode ser usada para repreender, mesmo quando o Estado não tem razão. Porque se a polícia ser usada para isso, quer o ministro Manuel Homem, quer o comandante Ribas, todos os outros responsáveis do Ministério do Interior, nós estamos a retroceder os direitos fundamentais. Vamos ter um país sem desenvolvimento. Um país onde as pessoas não podem falar, não podem exigir, não podem reclamar seus direitos, porque a polícia vai agredir. É um país que vai retrocedendo. E prova disso é Angola. A polícia não pode ser usada para a das pescas para impedir que os jovens se manifestem.
foi o que aconteceu aqui no Intermarket, mas graças à intervenção do comandante provincial, os trabalhadores continuaram a fazer greve, porque nós depois falamos do comandante provincial. Então, por isso não é um instrumento usado para agredir pessoas, mesmo quando as pessoas têm razão. Aqui temos que pressionar o Ministério do Interior para que encontre melhores soluções para isso. Porque não pode ser que os trabalhadores estão em greve, reivindicando os seus direitos, usa a polícia para agredir, para espancar, para raptar. Não é esse país que nós queremos. Nós queremos um país onde os cidadãos cumprem a lei, mas também o Estado e os funcionários do Estado cumprem a lei e a justiça. Penso que é o essencial. Nós vamos essa próxima semana, vamos voltar a... Só mais uma coisa que é muito importante, senhor caro Francisco Teixeira. Nós muitas vezes como cidadãos desse país, que temos a mente um bocadinho aberta, que tivemos o privilégio de estudar, defender direitos, né? No meu caso como sindicalista, quando tentamos fazer denúncia pública no âmbito do artigo 73 da Constituição da República de Angola, que nos dá esse direito, o que é que os ministros fazem? Vão diante do Presidente da República e do partido MPLA acusar-nos que nós somos da oposição, que somos da UNITA, que a forma deles é incompetente, eles escondem a incompetência dele nesse discurso de que a UNITA que mandou. Exatamente. E escondem as suas incompetências nisso. É de todo incompetente. Exatamente. Então, ultimamente é isso que a Ministra das Pescas faz, vai lá justificar que é a UNITA que me está a apoiar, a financiar, mas, senhora Ministra, eu que estou aqui a falar, eu sou formado em ciência política, senhora Ministra. Sou formado em ciência política. No Ministério das Pescas já passaram muitos ministros. Eu nunca tive problemas com nenhum dos ministros que já passaram no Ministério. Por que só agora, com a senhora ministra, com a vinda da senhora ministra, é que os funcionários e nós, os sindicalistas, estamos a ser perseguidos e estamos a ter problemas com a ministra? A senhora também deveria analisar que alguma coisa não está bem com a senhora. Então, será que a senhora é um Deus, está acima dos outros ministros que já passaram no Ministério das Pescas? Não pode ser questionada. Não pode ser questionada. Promete algo, não cumpre, ninguém quer. As pessoas têm que sofrer porque para a senhora quer que as pessoas vivam assim, que as pessoas têm que sofrer. Então a senhora também devia refletir um pouco, devia se questionar. Se os outros ministros passaram aqui, nunca houve barulho, nunca houve greve, nunca houve problema, por que só na minha gestão é que está acontecendo isso? É porque alguma coisa não está bem. É o que eu acho. Agora, quem reivindica é da UNITA. Mas eu que estou a sentir o sofrimento na pele, estou a sentir na pele. Assim tem que sair alguém da UNITA para vir me despertar, para me dizer que eu estou a sofrer enquanto eu estou a viver. Isso é brincadeira. Eu sozinho estou a ver o que eu estou a passar no Ministério das Pescas. Assim alguém da UNITA que tem que vir me explicar o que eu estou a passar diariamente. Os funcionários trabalham à fome, Francisco Teixeira. À fome. Tá a ver? E quando você 12, 13 horas vê bandecos a entrarem de comida, são os funcionários do gabinete da ministra que comem. Tá a ver? Funcionários que vêm de casa, não passam no concurso público. Nós que somos quadros do Ministério das Pescas, não somos promovidos, não há atualização de categoria, não há nada, até as viagens, nesse momento que eu estou aqui a falar, a ministra foi com uma comitiva de parentes dela para a China, viajaram para a China. Foram lá num fórum voltado à área de pescas, né? Um fórum voltado à atividade marinha na China. E só levou pessoas ligadas a ela. E nós que somos quadros não podemos viajar, só eles é que podem viajar. São situações bem desagradáveis. Pessoal, nós vamos voltar a live com o nosso sindicalista a próxima semana. Quinta, sexta-feira vamos lá para fazer frente ao Ministério das Pescas. Nós vamos continuar a pressionar. A te desejo muita força, mano, muita coragem. Não se arrepende do trabalho que tens feito. Tu és sindicalista porque Deus quis que fosse sindicalista. E as consequências dessa luta, nós vamos ter vitória um dia. Né? Hoje pode estar a passar por algumas necessidades, se calhar as pessoas vão levar a dizer quem te mandou se meter, quem mandou, por que você não ficou calado? Não, mas a luta exige. O dom que Deus te deu é da reivindicação e é de luta. Eu estou contigo, velho. Muito largo. Pessoal.